Eu e minha família, de modo geral, entre minha mãe, meu pai, meus tios, meus avós, meus primos, todos nós sempre moramos num bairro onde tem aqueles prédiozinhos que são condomíniozinhos de 4 andares, que não tem nem elevador. E minha família inteira sempre morou nesse condomínio, cada um dentro de seu apartamento, o que fazia com que eu e minhas primas sempre pudéssemos brincar muito à vontade. Nossos pais deixavam com que a gente descesse sozinho para a área comum do prédio e a gente brincava de pique-pegue, pique-esconde, polícia-ladrão, era super legal. Eu sempre tive uma prima mais velha do que eu. Eu, se não me engano, nessa época eu tinha 7 e ela tinha uns 12. Ela era como se fosse a nossa protetora, a nossa heroína, a nossa mãe nas brincadeiras, a que cuidava das crianças, a que tinha mais responsabilidade, a que ficava de olho. Sempre era tudo muito encarregado para ela, né? Todas as vezes que meu pai queria sair, era ela que ficava comigo. Quando os meus tios queriam sair, minhas primas ficavam com ela. E quando os pais dela saíam, ela ficava sozinha. E às vezes ela ficava sozinha comigo e com as minhas outras primas, enquanto os nossos pais saíam, cada um para seus compromissos. E eu cresci dentro dessa rotina. Teve uma vez, a gente estava brincando de pique-esconde, e a gente gostava muito de se esconder na escada das torres dos prédios, né? Porque eram poucos os lugares que nós tínhamos dentro do condomínio. Até que nesse dia, a minha prima, ela foi muito estranho, assim, a gente estava sentado, escondido, e eu lembro que eu tava com medo de ser pega, porque essa brincadeira, se você é pego, você faz parte das pessoas que pegam, e eu não queria ser pega. E eu me aproximei dela, eu abracei, e naquele momento a minha prima ela me deu um beijo na testa e ela me deu um beijo na boca. Eu achei aquilo muito estranho, e ela fez assim... Psh. E tá, aquilo me marcou, eu fiquei com aquilo. Mas beleza, o que aconteceu depois é que cada situação que eu me encontrava sozinha com a minha prima, eu comecei a hoje perceber, mas na época eu não percebi, eu só entendi que tinha alguma coisa diferente na minha prima, né? Mas ela começou a ser tipo, mais carinhosa, ela meio que me abraçava, ela fazia mais carinho em mim, ela queria sempre estar fazendo coisas no meu cabelo, e ela, assim, sempre tratou todas as primas meio que igual, e às vezes ela até se estressava com a gente, porque ela era obrigada a cuidar, e às vezes ela não queria, ela estava cansada, e ela também era uma criança, né, e criança não cuida de criança, mas acabava que sobrava pra ela, mas comigo ela meio que parou de se irritar, ela parou de ficar brava e começaram também umas carícias. Até que um dia a gente estava sozinha na casa dela e ela começou a me mostrar o corpo dela e mostrou os seios. E ela foi se mostrando e tocando e perguntou se eu queria tocar. E eu falei pra ela que não, até porque, sinceramente, não queria mesmo tocar. E ela pegou na minha mãe e começou a meio que me forçar a acariciar ela, me forçar a pegar ela. E ela me ensinou várias coisas. E minha prima, ela começou a beijar as minhas partes, ela começou a fazer coisas que hoje a gente vê muitos casos de homens fazendo com mulheres, de meninos fazendo com meninas. A gente não vê casos de meninas fazendo com meninas. E eu não tinha percebido que aquilo era errado, até porque é muito ruim o que eu vou falar, mas como eu amava muito a minha prima, eu amava muito ela, por mais que eu me sentia desconfortável com aquilo, eu gostava, porque ela estava me tratando com carinho, com amor, ela estava, digamos, se divertindo comigo, porque aquilo fazia ela feliz. E como eu era mais nova, a gente que é mais nova, a gente quer ver a felicidade do mais velho, né? A gente quer sentir que o mais velho é feliz com a gente. Pelo menos era o que eu sentia, eu queria fazer ela se sentir feliz. E aquilo fazia, e isso foi se repetindo durante muito tempo. Foram quase 2 anos da minha vida, ou seja, até os meus 9 anos de idade, que foi quando eu ganhei meu primeiro telefone. Quando eu ganhei celular, eu pedi para que colocassem TikTok no meu aplicativo, né, no meu telefone. E aí eu ali no aplicativo, eu comecei a assistir vídeos e tal, e foram quando começaram a, de certa forma, aparecer para mim vídeos de assuntos parecidos com o que minha prima conversava comigo. Coisas que ela falava pra mim durante uma tarde, coisas íntimas, coisas que hoje eu entendo que são mais 18, coisas me ensinando como tocar no corpo, como sentir prazer, como se acariciar, como beijar na boca. Tudo isso a minha prima fez comigo. E isso começou a aparecer pra mim. E aí, quanto mais aparecia no TikTok, você vê um vídeo, aí quando você abre os comentários, tem uma coisinha nos comentários. E esse era um período em que, assim, eu tava começando muita coisa na vida, como, por exemplo,
A leitura, eu já tinha aprendido a ler, eu aprendi a ler com 7, mas com 9 tem palavras, tem coisas que a gente ainda lê um pouco mais devagar, né? Nem tudo a gente lê de forma rápida. E eu ia lendo, e eu comecei a ler, só que eu não sabia se a minha mente estava certa no que estava lendo, porque estava falando que aquilo era errado, que aquilo não podia ser feito, só que tudo voltava para que o homem não pudesse fazer com a mulher. Então eu ficava pensando, e a mulher pode fazer com a mulher? E eu não conseguia falar aquilo com a minha mãe, até porque a minha mãe, ela entrou num período muito depressivo no trabalho dela, e eu não sei, eu era muito criança para entender, mas de modo geral entrou uma nova pessoa no trabalho dela que estava irritando ela, e ela e essa pessoa acabaram tendo discussões. Minha mãe chegava todos os dias muito estressada em casa, e ela ficava sempre muito nervosa, e ela falava comigo sempre brigando. Não tinha aquele momento onde ela, antigamente, a gente sentava no sofá, ela chamava eu pra sentar com ela, a gente assistia um filme, ela me perguntava como tinha sido meu dia. Minha mãe sempre se comunicou comigo, mas nesse período que tudo estava acontecendo, minha mãe estava muito estressada, ela já não sentava no sofá, ela já falava de forma grossa, ela já era agressiva, tudo ela brigava, tudo ela perdia a paciência. Teve uma coisa boba que aconteceu, que ela brigou comigo, falou que era culpa minha, sabe? Como deixar um copo cair e quebrar, coisas assim, acidentes que acontecem, e ela tava muito estressada. Então eu não conseguia conversar com a minha mãe com isso. Até que quando eu cheguei na minha adolescência, porque com 9 anos eu comecei também a falar pra minha prima, tipo, que não queria, eu comecei a mostrar pra ela os vídeos do TikTok, e a minha prima, ela me manipulava. Ela falava que aquele vídeo estava errado, mas que mulher podia. Tipo, ela montou uma coisa na minha cabeça pra me fazer acreditar que ela estava fazendo bem pra mim, que o que ela estava fazendo era bom, era legal, era amor, era carinho, era carícia, era afeto, sabe? E ela ainda chegava a usar o fato de que, como a minha mãe chegava muito estressada e brigava comigo, ela falava que, tipo assim, que eu tava sendo ingrata porque ela tava me dando o dobro do que a minha mãe não tava me dando. Era como se ela dissesse, além de eu te amar como prima, eu tô te amando como uma mãe, porque nem sua mãe tá te amando mais. E isso fazia muito mal pro meu psicológico, e por muito tempo eu fiquei muito conturbada. Só que ela parou com as carícias, porque eu acho que ela entendeu que eu já estava entendendo que aquilo não era tão legal. Mas ela continuava falando sempre que ela podia falar, sabe? Ela queria falar, ou ela queria ver como estava o desenvolvimento do meu corpo, como estavam os meus pelos pubianos, como que tava, sabe? Ela queria, tipo, fazer parte da minha vida realmente como uma mãe, como se ela fosse. E aquilo começou a me sufocar. Por quê? Porque eu fui crescendo, a gente vai crescendo, a gente vai ficando mais vergonhosa, mais tímida, a gente já vai entendendo algumas coisas, já não sabe tanto assim o que fazer, já entende mais o que é certo e o que é errado. E aquilo foi me confundindo, porque quando eu estava ali na minha pré-adolescência, na base dos meus 12 anos como ela, chegou um momento na escola em que eu conheci uma garota que eu achava essa garota muito linda. E começaram a vir pensamentos na minha cabeça de fazer com aquela garota exatamente o que a minha prima fazia comigo quando eu era criança. E ali eu comecei a me questionar, a perguntar, gente, será que isso é normal mesmo? E eu precisava muito conversar com alguém sobre isso, né? Só que realmente eu não tinha coragem. E como a minha prima falava que aquilo era certo, então na minha cabeça aquilo que era certo. E aí eu cheguei na menina e perguntei pra menina se a menina não queria ficar comigo, se ela não queria me dar um beijo. E a menina virou na minha cara e falou, eco, que nojo, eu nunca vou beijar uma mulher. E eu fiquei, tipo, muito sentida, aquilo doeu muito em mim. E eu falei, mas por quê? Homem que não pode beijar mulher, mulher pode beijar mulher. E ela disse, você é louca? A sua mãe tá te ensinando errado. Mulher não pode beijar mulher e nem homem pode beijar mulher, a gente ainda é criança. E por mais que a gente tivesse 12 anos, ela era muito madura, assim, sabe? Pelo menos pra minha mentalidade, ela parecia muito madura. E ela começou a conversar comigo. Eu comecei a falar, não, por favor. Primeiro eu puxei ela e falei, pelo amor de Deus, eu implorei pra ela não contar pra ninguém da escola, porque se isso vazasse, a escola inteira ia fazer bullying comigo. E ela me chamou no canto e falou pra mim, olha, você gosta de meninas? E eu falei que eu tava confusa. Ela falou, mas por quê? O que você viu? Ela começou a conversar comigo, você viu mulher com mulher se beijando e você gostou? Então foi quando, pela primeira vez, eu compartilhei pra alguém o que acontecia dentro da minha casa, com a minha prima. E eu contei do jeito que eu contei pra vocês, tudo que aconteceu. E ela ficou, tipo, boquiaberta comigo. Ela falou, caraca,
Os meus pais sempre conversaram comigo, né, sobre esse assunto, sobre não deixar ninguém tocar o nosso corpo, mas é ninguém mesmo. Mas realmente, todo mundo tem muito medo dos garotos fazerem isso com a gente. Nossa, e ela falou assim, caraca, eu tenho uma prima que tem a mesma idade da sua, eu não consegui me imaginar se ela tivesse feito isso comigo, eu tenho certeza que eu também teria a mesma mentalidade que você. A sorte é que os meus pais falavam comigo e minha prima nunca fez isso. Seus pais nunca falaram com você? Falei, não, meus pais nunca conversaram sobre isso, expliquei que a minha mãe estava num período muito complicado, né? Meu pai separado da minha mãe, a gente custa se ver, então nem falo tanto dele. E foi quando ela decidiu que nós podíamos falar com a professora sobre o assunto. Só que eu tava com medo de chamarem minha mãe, sabe? Eu não queria me expor, porque eu sei que minha prima fez errado. Eu já estava entendendo que ela estava fazendo muito errado, mas eu amava muito ela para prejudicá-la também, sabe? E aí a professora começou a conversar e ela disse que nós tínhamos que chamar, sim, a diretora, que nós tínhamos que conversar com a minha mãe. Eu implorei para ela, eu falei que aquela conversa era suficiente, expliquei como que estava dentro da minha casa, que minha mãe estava estressada, passando por um período difícil, e aquilo poderia ser pior, porque minha mãe poderia interpretar com outro jeito, poderia acabar descontando a raiva do trabalho na minha prima ou em mim. E a professora foi super compreensiva. Dali em diante, ela me deu uma aula muito boa sobre corpo, sobre a educação sexual. E o mais bizarro é que ela ia falando sobre o corpo da mulher, eu lembrava da cena da minha prima me mostrando as partes do corpo dela. Eu sei, assim, gente, pra vocês entenderem a cena, eu tenho uma cena da minha prima deitada na cama, abrindo a perna pelada, tipo, puxando, assim, a parte íntima dela e me mostrando, sabe? Tipo, o que era o clitóris que ela tinha procurado na internet, o que era os lábios. E ela falava assim, você sabia que nós mulheres tem 2 lábios, o lábio de cima, o lábio de baixo. Tipo, foi muito chocante, porque eu era só uma criança, né? E cresci vendo e aprendendo daquele jeito. Se a minha prima não tivesse me tocado, talvez ela poderia ter me dado uma aula de educação sexual também. Mas como ela me tocou, ela me beijou, ela me acariciou, me fez gostar daquilo e acreditar que aquilo era bom e aquilo era normal, foi a parte que meio que criei uma revolta contra ela, por mais que eu a amasse. Dali em diante, essa amiga virou uma das minhas melhores amigas, ela é uma das minhas melhores amigas até hoje. A minha professora me ajudou em tudo e todas as dúvidas que eu tinha sobre tudo, até quando eu passei de série, que eu continuei naquele colégio por mais 4 anos, até mais 4 anos pra frente, tudo das minhas primeiras vezes, quando eu menstruei, quando eu beijei o primeiro garoto, quando eu fiquei com o primeiro garoto, eu sempre contei tudo pra essa professora e até hoje a gente tem contato, não tanto quanto antes, mas ela me ajudou muito nesse período. E detalhe, a minha mãe e a minha família não sonham nada disso. Eu não tive coragem de contar pra ninguém. O importante é que eu conversei com alguém, eu falei com a amiga, eu falei com a professora, eu parei a minha prima, porque ela também já tinha dado um tempo. E aí, há uns 2 anos atrás, eu cheguei na minha prima e conversei com ela, sabe? E ela começou a falar que eu tava imaginando coisas, que aquilo não aconteceu, que não foi daquele jeito. E eu falei pra ela que eu sabia muito bem o que tinha sido, porque eu me lembro o que aconteceu. Ela pode até não se lembrar, mas eu me lembro. E lá no fundo eu sei que ela lembra também. Ela disse que sentia muita vergonha, que ela era criança, que ela jamais faria o que ela faria, mas hoje ela é casada com uma mulher. Então eu acredito que naquela época ela já tinha esse lado puxado para se tornar lésbica, né? E ela acabou explorando as curiosidades que ela tinha em mim. Eu não quero interpretar como se ela tivesse feito aquilo para me machucar ou para saciar a própria vontade, porque isso dói. Eu prefiro imaginar que ela também estava em um período de autodescoberta e eu acabei sendo vítima dela, sabe? Mas ela também era uma criança que estava cheia de responsabilidades, né? Os adultos viam ela como adulta, então na cabeça dela, ela fez o que ela achou que era certo, por mais que fosse errado. Enfim, eu converso muito com as pessoas porque todo mundo, quando fala sobre assédio, sobre abuso, falam muito sobre os garotos. Os pais não aconselham os filhos a tomarem cuidado com quem quer que seja. Pode ser com a prima, pode ser com um primo, um tio, um vô, uma avó, né? Todos podem realmente acabar sendo agressores dentro de uma história como essa. Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história porque de tantos anos no canal, realmente, essa, se não me engano, foi a primeira vez que eu contei uma história de uma prima assediando uma prima menor, né? Realmente sempre vem de sexo oposto, mas eu acho que o final do vídeo disse tudo. É muito importante a gente entender que o agressor pode ser qualquer pessoa e quando nós vamos ensinar os nossos filhos que o corpo é uma parte íntima que ninguém deve pegar, tocar, beijar, acariciar, fazer carinho, brincar, conhecer, ver, tocar,
saber como é, nada disso, independente de ser homem ou ser mulher, de ser prima ou de ser primo. Nenhum dos dois, nada. E deixar nomeado quem realmente pode, que muitas das vezes é uma mãe e uma avó, né, que tem essa liberdade, que pode fazer isso. Por isso que é muito importante, gente, ter conexão com seus filhos, conversar, não descontar tanto a raiva do seu trabalho em cima dos seus filhos, né? Entender o lugar de cada situação, no trabalho é no trabalho, em casa, não trazer coisa daqui pra lá e nem levar de cá pra lá. E, bom, essa história é esse exemplo. Você já sofreu assédio por uma mulher também? Já aconteceu algo tipo? Me manda a história no canal pra eu poder contar aqui pra vocês. Curta, comenta, compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo.